Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Eu sou o irmão Moisés e no vídeo de hoje nós vamos ouvir a narrativa do livro de Êxodo, capítulo 1, 2 e 3. Na versão bíblica, a mensagem de Eugene H. Peterson, narrada pelo pastor Marcos Ribeiro. Êxodo, capítulo 1. Estes são os nomes dos israelitas que foram com Jacó para o Egito, cada um com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Azer. Ao todo, eram 70 pessoas da descendência de Jacó. José já estava no Egito. Então José morreu, e morreram todos os seus irmãos e a geração inteira. Mas os descendentes de Israel continuaram a ter filhos. Eles eram extremamente férteis, e houve uma explosão populacional no país que se encheu de israelitas. Tempos depois, um novo rei assumiu o poder no Egito. Ele nunca tinha ouvido falar de José, e apavorado, falou ao povo: "Há israelitas demais aqui. Temos de fazer alguma coisa. Precisamos de um plano para contê-los, para evitar que se aliem a algum inimigo nosso numa situação de guerra ou que deixem o país." A solução foi dividi-los em grupos para trabalhos forçados, sob as ordens de capatazes. Eles construíram para o faraó as cidades armazém de Pitom e Ramessés. No entanto, quanto mais os egípcios os pressionavam, mais filhos os israelitas tinham. Havia crianças hebreias por todo o canto. Os egípcios ficaram com tanto medo de não conseguir dominar os israelitas que passaram a tratá-los com mais crueldade, oprimindo-os com trabalho escravo. Eles eram atormentados pelos egípcios e obrigados a fazer tijolos de barro e a trabalhar pesado nos campos. A sobrecarga de trabalho impunha a eles uma rotina cruel. O rei do Egito teve uma conversa com duas parteiras dos hebreus, uma chamada Sifrá e a outra Puá. Ele ordenou: "Quando vocês fizerem o parto das mulheres dos hebreus, olhem para saber de que sexo é o bebê. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixem que viva." Mas as parteiras tinham grande respeito por Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia ordenado. Deixaram os meninos viver. O rei do Egito mandou chamá-las e perguntou: "Por que vocês não obedeceram às minhas ordens? Vocês deixaram que os meninos vivessem?" As parteiras responderam ao faraó: "As mulheres dos hebreus não são como as egípcias, porque têm muito vigor e dão à luz antes mesmo que as parteiras cheguem." Deus estava satisfeito com as parteiras, e o povo continuava a aumentar, tornando-se muito forte. E como as parteiras honraram Deus, Ele permitiu que elas também constituíssem família. Então, o faraó expediu o seguinte decreto: "Todo menino que nascer deverá ser afogado no Nilo, mas deixem as meninas viver." Êxodo, capítulo 2. Certo homem da família de Levi casou-se com uma levita. A mulher engravidou e teve um filho. Ela percebeu que se tratava de uma criança especial, por isso o escondeu durante 3 meses. Não podendo mais manter o segredo, preparou um cesto de papiro, impermeabilizou-o com piche e pôs a criança dentro dele. O cesto ficou flutuando por entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã mais velha do bebê procurou um local de onde pudesse observar o que aconteceria a ele. Pouco depois, a filha do faraó chegou ao Nilo para se banhar, e suas escravas ficaram caminhando pela margem do rio. De repente, ela avistou o cesto, que ainda flutuava no meio dos juncos, e mandou que uma escrava fosse buscá-lo. Ao abrir o cesto, ela encontrou a criança, um bebê que chorava. Ela ficou com pena da criança e disse: "Este bebê deve ser dos hebreus." No mesmo instante, apareceu a irmã do menino e disse a ela:
A senhora quer que eu vá e consiga entre os hebreus uma mulher para amamentar o bebê? A filha do faraó disse: sim, vá. A moça foi e chamou a mãe da criança. E a filha do rei do Egito disse à mulher: leve esta criança e amamente-a para mim. Eu pagarei você. A mulher levou a criança e a amamentou. Quando a criança foi desmamada, a mãe apresentou-a à filha do faraó, que o adotou como filho e deu a ele o nome de Moisés, tirado, dizendo: eu o tirei da água. O tempo passou e Moisés cresceu. Certo dia, ele foi observar seus irmãos hebreus e viu que eram submetidos a trabalhos forçados. Viu também um egípcio batendo num hebreu, um de seus parentes. Moisés olhou para os lados e, como não havia ninguém por perto, matou o egípcio, enterrando-o depois na areia. No dia seguinte, ele voltou ao local e 2 hebreus estavam brigando. Ele disse ao homem que havia começado a briga: por que você está batendo no seu próximo? O homem retrucou: quem você pensa que é para nos dizer o que devemos fazer? Vai me matar também, como matou o egípcio? Moisés entrou em pânico e pensou: já descobriram o que fiz. O faraó ficou sabendo do incidente e tentou matar Moisés, mas ele fugiu para a terra de Midian. Ao chegar, sentou-se à beira de um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas vinham ao poço, tiravam água e enchiam os bebedouros das ovelhas de seu pai. Alguns pastores chegaram e as expulsaram dali. Mas Moisés saiu em defesa delas e ajudou-as a dar água para as ovelhas. Quando elas chegaram de volta à casa de Reuel, o pai comentou: vocês não demoraram hoje. Por que voltaram tão depressa? Elas responderam: um egípcio nos livrou de um bando de pastores. Ele até tirou água para nós e deu para as ovelhas. O homem disse: mas onde ele está? Por que vocês o deixaram ali? Vão chamá-lo para que venha comer conosco. Moisés concordou em ser hóspede daquele homem, que deu ao estrangeiro sua filha Zípora, pássaro, para ser sua esposa. Ela teve um menino, e Moisés deu a ele o nome de Gerson, imigrante, dizendo: sou imigrante nesta terra estrangeira. Muitos anos depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam a Deus sob o regime de escravidão. E o pedido de libertação dos trabalhos forçados chegou a Deus. Deus ouviu seus gemidos e lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu o que estava acontecendo com Israel e entendeu a situação deles. Êxodo, capítulo 3. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia ele conduziu o rebanho para a extremidade oeste do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. O anjo do Eterno apareceu a ele nas chamas que saíam do meio de um arbusto. Embora estivesse em chamas, o arbusto não se queimava. Moisés pensou: o que está havendo aqui? Isso é inacreditável. Por que o arbusto não é consumido pelo fogo? O Eterno viu que ele havia parado para observar o fenômeno e o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Ele respondeu: sim, estou aqui. E Deus disse: não se aproxime mais. Tire as sandálias dos pés. Você está pisando em solo sagrado. Ele prosseguiu: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, pois ficou com medo de olhar para Deus. E o Eterno disse: faz tempo que venho observando a aflição do meu povo no Egito. Ouvi o povo clamar por livramento das mãos dos seus senhores,
e conheço muito bem o sofrimento dos israelitas. Agora desci para ajudá-los, para livrá-los do domínio do Egito, tirá-los daquele país e levá-los para uma terra boa, ampla, cheia de leite e mel, hoje habitada por cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. O pedido de socorro dos israelitas chegou até mim, e eu mesmo tenho visto o tratamento cruel que eles recebem dos egípcios. Está na hora de você voltar. Estou enviando você ao faraó para tirar o meu povo do Egito, o povo de Israel. Moisés retrucou: Mas por que eu? O que te faz pensar que eu posso enfrentar o faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Deus respondeu: Eu vou com você, e a prova de que fui eu quem o enviou será esta. Depois que você tiver tirado o meu povo do Egito, vocês me prestarão culto aqui mesmo, neste monte. Moisés disse a Deus: Suponha que eu vá ao povo de Israel e diga: O Deus de seus pais me enviou a vocês, e eles me perguntem: Qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus disse a Moisés: Eu sou quem sou. Diga ao povo de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Deus prosseguiu: Diga aos israelitas: O Eterno, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Meu nome sempre foi esse, e é assim que sempre serei conhecido. Agora vá, reúna os líderes de Israel e diga a eles: O Eterno, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: Vi o que está acontecendo com vocês no Egito e resolvi tirar vocês da aflição do Egito e levá-los para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra em que manam leite e mel. Acredite em mim, eles darão ouvidos a você. Então você e os líderes de Israel irão até o rei do Egito e dirão: O Eterno, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Precisamos de sua permissão para fazer uma viagem de 3 dias deserto adentro, e ali prestaremos culto ao Eterno nosso Deus. Sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que seja obrigado. Por isso vou interferir e atingir o Egito em seu ponto fraco. Eles ficarão desnorteados com meus milagres, e depois farão questão de mandá-los embora. Farei que o povo tenha uma calorosa despedida da parte dos egípcios. Quando vocês saírem, não irão embora de mãos vazias. Cada mulher deve pedir à sua vizinha e às hóspedes de sua casa objetos de prata e ouro, joias e roupas, e vocês as porão em seus filhos e filhas. Vocês vão deixar os egípcios sem nada. Se você chegou até aqui, deixe um glória a Deus nos comentários e se inscreva no canal para que você receba os próximos capítulos. Que Deus os abençoe. Fiquem na paz. Amém.